E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Dando aquela pausinha aqui ainda para compartilhar os links, né? Vocês se seguem aí em minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @dantasfoz. Vocês seguem também o JNT Web TV aí, né? Então, por dentro da programação dessa Web TV que só cresce aqui em Foz do Iguaçu e que tem um estúdio de qualidade para executar trabalhos de diversos tamanhos aqui. Então, se você tem interesse em ter um programa ou fazer algum trabalho audiovisual usando a estrutura desse estúdio aqui, fala com o Ricardo Azevedo do JNT Web TV. Esse estúdio aqui é maravilhoso, tem uma boa estrutura e entrega essa qualidade que vocês estão vendo no programa Papo Ambiental. Hoje a gente vai receber o arquiteto Nilson Rafaim, que já está chegando aqui. Só que antes eu tenho aqui algumas curiosidades e umas notícias, né? Tanto da nossa cidade quanto do mundo, para a gente poder compartilhar e discutir aí. Boa noite, Ricardo. Tudo bem com você? Boa noite, Dantas. Tudo bem? Boa noite para quem está conosco aí nos acompanhando no JNT Web TV. Tá calor, né? Muito calor, né? Muito calor, Cidade... mas faz parte, né? Pode chegar nosso Vamos convidado. Receber nosso ilustre convidado aí, ó. É só careca do homem. Careca por careca, estamos kits, né, seu Nilson? Liga aí, Nilson, microfone. Aí. Desculpa o atraso. Capaz, chegou bem no início, acabou de começar o programa aí. Que bom. Pô, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui, né? O programa ele tem trazido outros arquitetos para a gente discutir a questão ambiental, mas também discutir a questão da cidade e da fronteira trinacional, que vai ser o principal tema do nosso programa hoje, né? E o senhor, como arquiteto, urbanista e ambientalista, com certeza tem muito a contribuir para o nosso programa e principalmente para a nossa sociedade, para a nossa região trinacional, né? Muito obrigado, Dantas. Obrigado, Ricardo. Sempre na vanguarda aí da integração dos temas da nossa natureza, né? Nosso turismo é a nossa natureza e a nossa natureza também é o turismo. A vocação que temos aqui é acolher as pessoas que se achegam aqui para ver as nossas maravilhas naturais e culturais. Pois é, né? E falando em natureza, está em um bem de valor inestimável que a gente, como cidadão, tem que se posicionar em relação aos assuntos ambientais, né? Porque vivemos atualmente no mundo uma crise ambiental sem precedentes e isso tem refletido na nossa sociedade hoje, né? Principalmente a gente sente isso no bolso, quando se fala da energia elétrica, quando se fala no petróleo, que é um dos principais, uma das principais matrizes energéticas que o mundo usa, né? E essa semana, vendo esse novo anúncio aí da Petrobras, né, do aumento do preço tanto do gás de cozinha quanto dos combustíveis, e também de que mês que vem a Petrobras talvez não venha suprir, né, o mercado, então a gente está na beira de uma crise aí. Eu fiquei lembrando de que a Europa já está estabelecendo leis, né, principalmente no Reino Unido, na Alemanha e na França, se eu não me engano, para fomentar a mobilidade elétrica em todos os sentidos, né? Uma dessas leis que eu achei interessante, eu acho que foi na Noruega, que viajantes de avião, né, que vão viajar num raio de menos 500 quilômetros, a gente lembra que a Europa é um aglomerado de países ali próximos, né, então todas as capitais globais ali elas são muito perto, esses países eles estão taxando 4 euros a mais desses viajantes de avião, né? A intenção é que o pessoal migre para os sistemas ferroviários, né, que são basicamente elétricos, e de que reduza a carga de carbono que é solta pela emissão dos gases, né, dos motores a combustão. Qual que é a sua visão sobre a mobilidade elétrica? Eu sei que a gente vai falar um pouco do projeto Águas Grandes, né, do qual o senhor é mentor, e que o senhor prevê também dentro desse projeto um circuito cicloviário, né, um início de uma outra mobilidade aqui na região da Tríplice Fronteira. Obrigado, Dantas, mais uma vez, pela oportunidade de podermos compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu saí de casa com 9 anos, estudar fora, e voltei casado já, e estudei em Curitiba, primeiro em Toledo, depois em Curitiba, depois São Paulo, Grande São Paulo. Então, São Paulo é uma escola viva, né? Curitiba também é uma cidade ícone do urbanismo, né, contemporâneo.
por mais que se critique o Jaime Lerner em inúmeras questões, ele como governador, na privatização da rodovia, ele realmente criou um modelo que é referência, como cidade inteligente, um urbanismo inteligente. E a questão, vamos dizer, energética, ela é fundamental, não só pela questão, vamos dizer, de racionalidade ambiental, em todos os sentidos, tanto na parte sonora, também na contaminação do ar. Eu acredito que aviões já vão ser aviões elétricos. Recentemente a Gol e também a Azul acabaram de adquirir 250 aeronaves de pequeno porte, médio porte, para voos regionais. Eu acredito no carro elétrico, no aeromóvel. Não vai demorar muito, porque hoje nós temos todo o sistema, a própria futuro 5G, que é a indústria 5.0, e que vai haver a internet das coisas, vai permitir coisas extraordinárias. Mas existe um espaço entre essa aparente utopia e a realidade, que eu creio que no caso específico aqui da nossa região trinacional, em que nós propomos um circuito cicloviário trinacional, é todo um conjunto de coisas que a gente precisa, como cidade, humanizar a nossa fronteira, flexibilizar a fronteira, fluir, não fechar, bloquear. Agora mesmo eu vindo na Avenida das Cataratas, pretende-se duplicar a Avenida das Cataratas, porque nos feriados prolongados, a fila vem aqui no Boici para chegar às cataratas. E a duplicação simplesmente vai transformar uma fila de uma via simples numa fila dupla. E isso vai continuar havendo a dificuldade para se chegar ao destino das cataratas brasileiras e argentinas, e agora com a segunda ponte, no trevo do Carimã ali, agora para ajudar um pouquinho, vão trazer os caminhões, porque a segunda ponte foi concebida para os caminhões. E nós defendemos, vocês sabem, no projeto Águas Grandes, que a segunda ponte seja para o turismo. Porque aonde o trânsito é o inferno, ali em Jardim Jupira, Vila Portes e Cidade Leste, querem destinar para veículos leves, para o turismo. E aonde é um lugar turístico, no Marco da Ser Fronteira, querem levar ao inferno dos caminhões. E quem é que vai fazer turismo no inferno? Só os demônios, né? E os seus capetas, vamos chamar dele. Seus deminhos. Então, eu acho que há tempos de a gente repensar um pouco, e essa pandemia veio para que todos nós repensássemos fazer totalmente diferente que até agora fizemos. Essa segunda ponte foi concebida pelo Programa de Aceleração do Crescimento, que era outro tempo em que a mãe do PAC, a Dilma, queria acelerar o crescimento e não se fez os estudos de impacto correspondente. O pior de tudo é que agora nós vemos lá uma roda gigante, que é a maior comprovação que nós estávamos corretos, que lá é um lugar turístico, né? E também outra questão que se precipitou muito pela pressa de tantos anos, que vinha se arrastando a segunda ponte, o projeto, e não se previu espaço para o futuro trem do corredor bioceânico. O trem que vem de Cascavel até Foz do Iguaçu, porque o que barateia a produção é hidrovia e ferrovia, nós ficamos discutindo pedágio. E essa matriz que você se refere, o petróleo, que é uma matriz fóssil, do combustível fóssil, além de ser contaminante,
nós ficamos atrelados ao commodity do dólar, né? E o pedágio, que é um dos mais caros do mundo. Então, a mercadoria chega aqui caríssimo, o turismo, aqui nós temos apenas 2 milhões de visitantes nas cataratas, e em Gramado nós temos 6,5 milhões de visitantes. Por quê? Porque lá é um cluster. Lá tem várias cidades promovendo o mesmo produto turístico. E aqui nós queremos que Porto Iguaçu, que hoje, infelizmente, falta água, falta energia, até esgoto, é o problemático. Também em Porto Franco, as cidades do entorno, aqui, Hernandárias, mesmo Cidade Leste, falta água. Bem pouco tempo atrás, na gestão do Paulo McDonnell, aqui nós tivemos que socorrer a Cidade Leste por falta d'água. Então, nós temos que pensar, Dantas e Ricardo, um novo modelo de desenvolvimento para a região trinacional, que seja humanizado mais. Nós queremos nossas cidades para as pessoas, né? E não, tudo bem, é importante os caminhões, mas nós precisamos que para os caminhões, em vez de ser, já que vai precisar uma nova ponte para o trem, nós estamos propondo em Hernandárias. O que, dentro da realidade, pelo menos do município de Foz do Iguaçu, vendo como o município é espalhado, né, no seu plano geográfico, é o mais adequado, né, que a ponte seja lá na região norte, na divisa ali da Itaipu, do Jardim Itaipu ali, na divisa da área verde da Itaipu, né? Exatamente, Dantas. Ali ficaria como paisagem de fundo da Itaipu e a UNILA, o PTI ali, né? Uhum. Que seria um novo ícone da integração, um verdadeiro emblema definitivo da amizade e da diplomacia entre Brasil e Paraguai, um selo, né, definitivo. Nós projetamos uma ponte no formato de uma harpa, e que seria bimodal. Você tem a imagem aí, Ricardo, da ponte? A segunda ponte, essa faria parte da terceira. Faria parte de um rodoanel que contornaria a metrópole trinacional, desviando o trânsito pesado dos centros urbanos. O trem e caminhões têm que circular, como São Paulo tem rodoanel, Curitiba, né? Curitiba, né, tem rodoanel, Belo Horizonte, todas as metrópoles do mundo inteiro, Paris, mesmo Moscou, os grandes centros metropolitanos usam do rodoanel. E a ideia do projeto, que já está declarado de interesse nacional da República do Paraguai e aprovado também no Parlamento do Mercosul, é que esse rodoanel interconectaria os 3 grandes aeroportos. E ele faria o nexo para transpor o desnível da hidrovia para navegação comercial desde Montevidéu, Buenos Aires até São Paulo. E aí o trem, que nós imaginamos venha o mais breve possível, de Cascavel até Hernandárias, depois cruze o continente e transforme essa região, como tinha em Guaíra, não sei, Porto Mendes e Guaíra, para transpor o desnível da barragem, das 7 quedas, porque quando se construiu a barragem de Itaipu, nós transferimos aquela barreira física que havia no salto 7 quedas, transferimos aqui para Foz do Iguaçu, com a Itaipu. E naquela época havia uma navegação na Bacia do Prata inteira, período de Getúlio Vargas, aquele período todo, em 1917, por aí, havia um comércio intenso aqui hidroviário. Nós queremos resgatar isso através do rodoanel, fazendo o link pelo lado paraguaio e pelo lado brasileiro, passando também pela Argentina, ligando os 3 aeroportos. A gênese da nossa cidade, ela surge, né, muito antes do Brasil chegar aqui nessa região, na beira dos rios, né, porque a ligação principal era dessa região com a Argentina, né. O livro do Percy Lima ele deixa muito claro a questão das obragens, né, os mensos trabalhadores daquela época e as obragens que trabalhavam na produção da extração da madeira e da erva mate, né. Isso tudo era escoado pelo Rio da Prata, né. Se bem era um trabalho escravo, praticamente, né? Havia
um trabalho análogo ao escravagismo, né? Uhum. Mas era um comércio bastante desenvolvido. E naquela época não havia rodovia, né, federal. Então, mesmo minha mãe foi, na época, operada de varizes e pegou o barco daqui e foi até Posadas. Posadas, aqui mesmo não havia hospital, tinha hospital aqui em Porto Iguaçu, é um dos primeiros hospitais da região. Então, o eixo de desenvolvimento que havia era em direção a Buenos Aires, à bacia do Rio da Prata, né? O Ricardo ele tem ali umas imagens do projeto Águas Grandes. Eu acho que vai ficar mais fácil a gente começar a entrar mais, né, no escopo do projeto a partir dessas imagens. Ó. Ali é um manifesto do Iguaçu, que é uma publicação que o senhor sempre faz, né, para que o projeto ele possa ter mais gente agregando, né, o grupo impulsor do projeto Águas Grandes e que mais pessoas possam se sensibilizar com a proposta do projeto a partir desses manifestos, né? Então, esse manifesto foi em 2016. Esse é o Rodoanel. Com apenas 32 quilômetros em território brasileiro, 12 quilômetros em território argentino e a metade do território do lado paraguaio, 65 quilômetros, nós desviamos o trânsito pesado de caminhões e trens de nossos centros urbanos e interligamos os 3 grandes aeroportos internacionais que nós temos aqui. Qual é o lugar do mundo que teria 3 grandes aeroportos internacionais interligados? Aqui é um lugar aqui, né? único, né? Aí já seria uma proposta do circuito cicloviário trinacional. O número 1 ali seria o Parque do Rio Jupira, onde Itaipu já realizou todo o sistema no entorno do parque ali com ciclovias. Ficou excelente o trabalho que a Itaipu Binacional fez pelo território brasileiro. No lado... Volta um pouquinho ali, por favor, Ricardo. Naquele laranja ali, aquela parte laranja, na época do Reni foi feito quando se fez ali aquelas ruas ali, se fez um L. Está faltando um L que feche aquele entorno azul ao redor da parte laranja. Ali fica a EAD, né? O suposto centro cívico, né? Que está previsto para essa região também. Sim, a BR passa no meio dessas duas, da cor verde e da cor laranja, que seria, vamos dizer, necessário fazer uma passarela ali por cima da BR para ligar ali próximo com o CTG, onde está próximo à EAD. Depois, lá perto do viaduto Beto Richa, na Paraná, também uma outra passarela para ligar com a parte número 1 ali. Aí, dali próximo da Polícia Federal até o batalhão, e essa parte verde mais escura seria todo o entorno do batalhão, pegando também o terminal urbano, transporte urbano, né? de transporte urbano, com a pracinha ali do zoológico. Né? Então, nós fechamos primeiro o circuito número 1, que é essas 3 cores aí, verde claro, a laranja e verde mais escuro, com o terminal e a praça ali do zoológico, para fim de semana os pais levarem os filhos para fazer esse circuito completo, número 1. Porque se você vê, você mesmo fez o levantamento, Dantas, que o circuito cicloviário de Foz do Iguaçu é completamente desconexo. Foram feitos vários trechos sem uma interligação. Então é perigoso você transitar de bicicleta em Foz do Iguaçu, porque não tem uma continuidade. Tem até um mapa, né, Ricardo? Que veja se tem esse mapa. Precede esse projeto que foi feito em cima desse levantamento, né? Inclusive, seu Nilson, vindo para o estúdio, hoje eu vim de bicicleta lá da região norte, né? Levei uns 40 minutos para vir. E, como sempre, eu, como ciclista, eu sofro as consequências da falta de infraestrutura aqui na nossa cidade, que põe a minha vida em risco, a minha vida e de tantas outras pessoas que usam esse modal de transporte. A gente tem que considerar assim, né? Porque a cada dia
A nossa cidade ela tem essa vocação, ela convida as pessoas a saírem de bicicleta. E é fácil, né? Diante de um sistema de transporte público ineficiente e caro, né? É melhor se locomover por carro de aplicativo ou por bicicleta, que muita gente tem aderido a esse modal de transporte. Ali você falou bem, Dantas. Quando você fez esse levantamento com o teu serviço de drone, que é especializado nessa área e pela paixão que você tem pela bicicleta, e é uma mega tendência a nível mundial, agora cada vez mais vai estar se utilizando a bicicleta para humanizar nossas cidades, né? Que acontece? Aí demonstra claramente completamente desconectado todo o nosso sistema cicloviário. Então, esse é o diagnóstico, né? E que não há conectividade. Então, é muito perigoso. Eu não deixaria meus filhos, a andar de bicicleta nessa cidade. É desumano. Então, nós propomos como ponto de partida do circuito cicloviário trinacional, iniciando pelo território brasileiro, um circuito que ligue primeiro o entorno, todo o parque, o entorno do Parque do Jupira, que envolve lá o CTG, aquela parte próxima da IAD, contornando ali também onde está sendo feito o mercado municipal, onde era a antiga Cobal, né? E fechar também no entorno do futuro centro cívico da cidade, com o entorno do batalhão, que seria o número 1. Né? Mas depois, volta lá no circuito das ciclovias, por favor, Ricardo. Antes da gente mostrar aquele 1 e 2 ali, eu queria passar aquele vídeo também, que é até um protesto da minha parte, e vai ficar aqui para as autoridades que estão assistindo a gente também. Quer passar agora? Tá, pode passar. Pode ser? Então, mas a desconectividade gera insegurança cicloviária, né? Esse é o diagnóstico síntese. Agora eu quero saber do senhor, seu Nilson, a sua opinião enquanto arquiteto e urbanista para o problema que eu vou mostrar no vídeo ali, que eu fiz vindo aqui para o estúdio. E aí, pessoal, tudo bem? São 5 e pouquinho, estou indo para o estúdio lá apresentar o papo ambiental. E passando aqui na rotatória do Charrua, que está fechada, vim com a minha bicicleta aqui, ó. Olha a surpresa. Eu tenho certeza que uma vala é a grande obra de infraestrutura que a nossa cidade precisa. Olha, é de arrepiar uma coisa dessa aqui, sabia? Porque a gente anseia que aqui na rotatória do Charrua tenha um viaduto com ciclovia, né, ou uma trincheira, algo que resolva o problema de conexão entre a parte norte da cidade e o restante. Mas parece que a melhor solução mesmo foi fazer uma vala. Bom, para os padrões que Foz do Iguaçu se encontra hoje, né, é uma lindeza isso aqui. O Dantas foi um pouco sarcástico, né? Mas eu vejo que só um investimento de impacto positivo e substantivo, como semelhante ao que propomos no projeto Águas Grandes, Dantas e Ricardo, é que pode reconverter a situação vamos dizer, crítica de mobilidade urbana que nós vivemos aqui. Por exemplo, nos dias de feriados prolongados, não é só o turista que se sacrifica no trânsito, mas a população local e regional que quer aproveitar o feriado para circular de bicicleta e visitar, tomar um sorvete lá na Argentina, comer uma empanada missioneira ou uma chipa no Paraguai, levar a família, ele vai passar pelo inferno também. Então, eu acredito que 800 mil pessoas que somos, somando os 3 países, que já é a metade da população de Belo Horizonte, que é uma mega metrópole, nós não estamos levando em conta esse aspecto. Estamos, no lado brasileiro, é o verdadeiro samba do crioulo doido, né? No lado argentino, o tango el gaucho loco. E no Paraguai, la guarania el índio loco.
Ou seja, temos que colocar um maestro para esse, vamos chamar, e graças a Deus tivemos já o apoio do prefeito, ele se manifestou favoravelmente, pela primeira vez um prefeito publicamente se manifesta favorável, né? E eu creio que ele está viajando agora em Dubai e está vendo a importância que tem o turismo, e não só o turismo, mas o urbanismo inteligente. Né? Lá eles fizeram do nada que tinham um grande empreendimento. E o dinheiro, eu não creio que seja o problema. Nós criamos um parque turístico trinacional, no marco das 3 fronteiras, ligando os 3 países com teleférico, aproveitando a construção da segunda ponte. Essa ponte, se for transformado para o turismo, ele vai permitir maior viabilidade econômica ainda, né? Então, vai ser um novo produto turístico de excelência mundial, a exemplo de que hoje são os parques nacionais argentino e brasileiro, e nós dobramos o tempo que o turista fica aqui. E geramos 6 mil empregos formais diretos e mais de 20 mil indiretos. Tantas, você sabe, Ricardo, quando eu dobro o tempo que o turista fica no lugar, é a mesma coisa que eu dobrar o número de visitantes. Então, e ainda a gente reduz pela metade a pressão que hoje existe sobre o atrativo Cataratas Argentina e Brasileira, e é uma maneira de aliviar, porque lá nas cataratas, para tirar uma fotografia lá na garganta do diabo, a disputa é a tapa, para ver quem é que vai tirar foto, pô. E ninguém quer sair, faz a foto e ninguém quer sair do lugar. Então, quer fazer a foto e ficar lá, né? E aí, então, o que nós precisamos é um pouco de racionalidade, e nós propomos que, liderados pelo nosso prefeito de Foz do Iguaçu, o nosso também governador Ratinho Júnior e os correspondentes governadores de Misiones, e também de Alto Paraná e dos municípios de Porto Iguaçu, Franco, Hernandárias, Cidade Leste e Mingaguaçu e os demais aqui da região, a gente se mobilize para impulsionar esse empreendimento que pode ser uma oportunidade histórica para refundar o Mercosul. Ter um Mercosul mais operacional, porque o Mercosul começa aqui. Se aqui não funcionar o Mercosul, não vai funcionar em outro lugar. Então, a Europa, para você ter uma ideia, não sei se você sabia, Ricardo, entre o mercado comum da Europa, a União Europeia, movimenta 68% da sua economia entre eles. O dinheiro fica girando lá. Então, gera muito mais riqueza. Aqui, o Mercosul é 14% só de mercado interno, de intercâmbio comercial intra-Mercosul. Então, nós estamos perdendo de 7-0 para de novo, né? a União Europeia, né? De novo. De novo. Então, a ferrovia, que nós queremos, através da ferrovia e a hidrovia, né, nós podemos trazer muita logística para cá, porque os estudos que se desenvolveram na época de que se fez o plano diretor de Foz do Iguaçu, se diagnosticou que 54% da base da economia de Foz do Iguaçu era o turismo e a logística, né? Então, logística, e o pior, o mais interessante é o seguinte, tem outra pesquisa que diz que dentro do próprio turismo, Ricardo, 40% da atividade econômica do turismo é a logística. Então, se nós não tiver uma solução logística inteligente, né, porque esse rodoanel, além de desviar o trânsito pesado dos nossos centros urbanos, ligando a hidrovia Paraná, Tietê, Prata, desde Montevidéu, Buenos Aires até São Paulo, que são as maiores metrópoles do continente, com o trem cruzando o continente, nós vamos estar ligados às maiores nações do Oriente e do Ocidente. E o link principal, a região trinacional. Né? Então, o problema não é dinheiro, o problema é projetos sustentáveis. Né? Então, para o norte, sul, leste, oeste,
de barco, trem, avião, caminhão, tudo tem que chegar aqui. E daqui nós mandamos para São Paulo, para Buenos Aires, para Curitiba, para a Europa, passando por Paranaguá, e para todo o Oriente, pelo Chile. O Pacífico movimenta 64% do comércio mundial. A China, a Índia, a Coreia, Japão, a própria Rússia, a costa do Pacífico norte-americano. Então, seria uma oportunidade com o trem do corredor, o corredor do trem bioceânico do Mercosul, a gente fazer já, né, não esperar. O turismo, que foi o setor da economia que mais perdeu nessa guerra, da guerra mundial do Covid, né? Agora o turismo e a logística aqui passa a ser uma alavanca propulsora de um novo Mercosul mais integrado, mais solidário, né? Mais sustentável, né? Mais pacífico, porque, não sei se vocês sabiam, né? A economia hoje, a guerra não é mais fuzil nem canhão. A guerra é econômica e tecnológica. A China está investindo pesado na África e usando a África não só quer a autossuficiência alimentar, eles querem derrubar a hegemonia norte-americana. Então, se nós nos unirmos, se nós não nos unirmos, através desse anel trinacional, uma nova aliança, não mais para a guerra, mas para a paz e a prosperidade, nós vamos perder como quem perde uma guerra. E não sei se vocês sabiam, mas a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai que fizemos, até hoje não tem nenhum tratado de paz. E as relíquias continuam aqui no Brasil, né? O Paraguai reclama das relíquias, dos emblemas da guerra, entre eles o canhão El Cristiano, que na época foi a primeira fundição que houve aqui na América Latina, na América do Sul, foram do Paraguai, quando as missões jesuíticas faziam a fundição do bronze para os sinos das missões guaraníticas, né? E então na guerra eles derretiam os sinos e faziam os canhões, e o Brasil levou essas relíquias de guerra, que chama o canhão principal, era o canhão El Cristiano, que era uma verdadeira bomba atômica para a época, né? Então, e o Paraguai reclama, com justa razão, que, se nós somos sócios, não tem mais sentido a gente guardar esse rancor como uma disputa estúpida, né? Então, acho que seria uma oportunidade de inserir o Paraguai ao circuito turístico do Mercosul, e com o novo Parque Nacional que nós propomos, porque o Paraguai, não sei se você sabe, Ricardo, tem duas grandes cataratas belíssimas, que é Mondaí e Nhacundaí. E o Paraná e o Paraguai nós perdemos 7 quedas, né? Aí temos que compensar a perda das 7 quedas com um novo Parque Nacional. Quando inundou Itaipu e Aciretá, era tudo selva. E nós tivemos uma perda substantiva de biodiversidade. Dessa maneira, nós podemos ter um Parque Nacional argentino, um Parque Nacional brasileiro, e agora um novo Parque Nacional paraguaio. Vamos ter as cataratas argentinas, cataratas brasileiras, agora as 2 cataratas paraguaias. Então, a Europa, que reclama que estamos incendiando a Amazônia, que incendiamos o Chaco paraguaio, que incendiamos agora, até recentemente, toda a parte lá do Pantanal. Do Pantanal, e também do Chapada dos Veadeiros. Do Cerrado, né? Cerrados, e também na Argentina, lá a região da Patagônia, incendiou muito, e todo mundo na Europa reclamando aqui do Mercosul. Então, temos muito que aprender com os europeus do turismo. Só para você ter uma ideia, a França recebe 83 milhões de visitantes com o turismo. E é do tamanho do Paraná, né? E é do tamanho do Paraná, é mais que a população da França. Pois é. E a Espanha recebe 80 milhões, imagine. Então nós temos muito que aprender com eles, mas eles também têm muito que aprender com a gente. Nós temos a nossa economia, a matriz energética nossa,
nós contribuímos com o aquecimento global apenas 3%, e a Europa é 14%. A China, 30% com o aquecimento global. Os Estados Unidos é também na faixa de 20%, 25%, alguma coisa assim. Então, nós temos muito que ensinar o mundo. Então, nós temos que aprender muito com eles, sim, mas eles também têm com a gente. Então, queremos desafiar eles a vir contribuir com a gente com esse novo Parque Nacional, como fez na França, quando se incendiou a Catedral de Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame, né? O Louis Macron, que alguns chamam aqui de Lacron, né? Disse: a França vai reconstruir a Catedral de Notre Dame. E Louis Vuitton, que fabrica esses material, essas bolsas grife, né? Grife de luxo, que é sócia de uma grande cadeia de hotéis Belmonte, que, aliás, inclusive, está no Parque Nacional Brasileiro. O Hotel das Cataratas é da Rede Belmonte. Ele, na hora que o Macron falou que a França ia reconstruir a catedral, ele falou o Louis Vuitton dá 200 milhões de euros. Então, o problema não é falta de dinheiro. É falta de disposição, principalmente política, né? Perfeitamente. Dantas. Dentro desse assunto, daqui a uns 5 minutos, Ricardo, a gente vai ter que encerrar o programa, porque hoje a gente teve um probleminha técnico também no início e iniciamos atrasados, mas encaminhando o nosso diálogo para o final, eu, particularmente, como geógrafo, eu deixo aqui, né, o meu apoio para o projeto Águas Grandes, porque eu conheci esse projeto em 2013, né? Mas a gente só foi se conhecer mesmo há uns 3 anos atrás para conversar sobre a posição ali da nova ponte e os impactos que isso causariam ali naquela região, né? Eu queria saber, seu Nilson, um projeto grandioso, né? Mas não impossível de se implantar e se concretizar. Ele não pode ser um projeto que venha de um plano de governo que dure 4 anos, né? Ele é um projeto que congrega estados nacionais, né? E como o senhor bem disse, ele já foi declarado de interesse nacional da República do Paraguai pelo Senado paraguaio, né? O que fazer? Essa é a pergunta. Para que, pelo menos, os 3 países aqui que vão receber o Rodoanel, né? E o 4º país, que é o Uruguai, que vai estar integrado com a gente pela hidrovia. O que fazer para que o projeto Águas Grandes dê seus próximos passos para a concretização? Nós realizamos já umas 3 audiências públicas do Mercosul através do Parlamento do Mercosul, em conjunto aqui pela região internacional, e também foi aprovado já no Parlamento do Mercosul. O Parlamento do Mercosul não é uma instância decisória, mas ele é uma instância política, ele é um órgão do Mercosul que é uma instância política e diplomática respeitável. Mas nós precisaríamos, se Deus nos der essa graça, com o apoio do prefeito, do governador e dos demais pares aqui da fronteira e a sociedade civil, buscar mobilizar tanto governos como sociedade civil para inserir na próxima reunião de presidentes do Mercosul, que esperamos que seja aqui em Foz do Iguaçu, e a reunião de presidentes sempre acontece, Dantas, até dia 15 de dezembro. Então, nós temos poucos dias, 80 dias, acredito, para, talvez através da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, já que a presidência temporária do Mercosul é brasileira, e o Bolsonaro é o nosso... Nós já tivemos uma oportunidade de apresentar o projeto para ele, e junto também o general Heleno, né, que é responsável por toda essa franja de fronteira, segurança nacional, né, e também o ministro de Turismo, que gostou muito do projeto. E se a gente conseguisse, fazendo uma audiência pública através da Câmara de Vereadores, com apoio do presidente Ney Patrício e dos demais vereadores, convocar os demais vereadores e os prefeitos da região para uma proposta de resolução da sociedade civil e dos governos locais e estaduais e regionais, para que propor que os presidentes da República autorizem o início dos estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, e que defina as fontes de recursos. E também se constitua um grupo gestor
né? E estabeleça um prazo para instalação do projeto e a operação, que nós propomos em 5 anos. Brasília nós construímos em 5 anos e não tinha nem estrada, até tijolo nós levamos de avião. E para quem construiu Itaipu e a Ciretal, que nós estamos propondo, é uma casinhola. Então é só vontade política e mobilização da sociedade civil e trazer esse trem já de Cascavel até Foz, até a hidrovia, para não ficar mais dependendo dessa matriz do combustível, do diesel, da gasolina, né? E também a hidrovia, né? Porque no período de seca agora, o Paraguai está recorrendo ao porto de Paranaguá de novo, né? Porque sempre dependeu com o Requião, ele proibiu a soja transgênica, né, de atravessar o estado. E nós perdemos a soja paraguaia, que acabou indo pela hidrovia para a Argentina. Agora, com a seca, estão retomando, está se retomando. O trem é necessário, é fundamental para podermos ser competitivos e chegarmos até o Oriente e Ocidente através do corredor ferroviário bioceânico. E nós clamamos que seja ferrovia do Mercosul já e colocar o Paraná, Alto Paraná e Misiones na vanguarda da integração do continente sul-americano. Seu Nilson, infelizmente, né, a gente está chegando ao final do programa. Esse é um assunto assim que chama muito a minha atenção, né? Como eu falei aqui, eu sou geógrafo e sinto falta de um grande projeto de desenvolvimento para a nossa região. E eu vejo no projeto Águas Grandes uma solução viável, né, para a resolução dos problemas aqui da Tríplice Fronteira. É necessário, sim, construir novas pontes, né? É necessário incrementar um circuito cicloviário decente nessa região, e é necessário, sim, dar um novo combustível para esse motor econômico, né, que é principalmente o turismo aqui na nossa região. Então eu vejo o projeto Águas Grandes perfeitamente adequado para a realidade dessa região. Eu gostaria de te parabenizar mais uma vez, né, e te agradecer por ter aceito aí o nosso convite de estar aqui e bater um papo ambiental comigo. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu queria lembrar que nós celebramos 30 anos do Mercosul, a partir da assinatura do Tratado de Assunção em 1991. Então, essa emblemática celebração de 30 anos do Mercosul, nós queremos consagrar um novo lema no Mercosul, que seja também para unir os povos, para preservar a vida. E o novo Parque Nacional em território paraguaio será um resgate de poder o Paraguai também inserir-se no circuito turístico do Mercosul e assegurar o aporte à biodiversidade regional. Obrigado, seu Nilson. Obrigado para você também que assistiu a gente até agora. Eu estou vendo aqui alguns comentários rápidos, né? Hoje não teve tanto. A Lutécia Duarte, a minha mãe está aqui assistindo, a Cádia Lima, a Ana Paula Pinheiro, a Sônia mandando boa noite, que o Abel Lopes. Um grande abraço para vocês, obrigado pela companhia e até o próximo programa aqui no JNT Web TV, na terça-feira, só que no horário normal, né, Ricardo? Às 19 horas. Muito obrigado e até a próxima.